Olá você, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós vamos hoje dedicar um tempo bem especial para nós fazermos uma questão relativa ao emprego adequado do acento grave indicativo de crase. É uma questão que vai fazer com que você amplie o seu conhecimento sobre este assunto, haja vista que muita gente tem muita insegurança nessa área, nesse assunto. Então, o que é que fiz? Selecionei uma questão para que você treine essa capacidade, essa sua competência em perceber o que está certo, o que está errado e como é que você deve agir, tá bom? Mas antes, para não perdermos o costume, vamos à análise do pensamento de hoje, até para explorarmos um aspecto importante. Presta atenção. Aprender hoje é bem melhor que aprender amanhã. Você diria, Silvio, que pensamento mais simples, tão bobo, Não, bobo não, né? Simples tudo bem, mas bobo não. Por que não? Porque eu quero que você observe que não é a presença apenas de verbo, tá certo? Sob uma leitura equivocada, que vai fazer com que você determine o número de orações. Você pode olhar para uma frase como esta aqui, certo? Para um período como este, e pensar, existem 3 verbos. E eu diria, não existem 3 verbos, existe um verbo. Eu digo, como assim, professor? Você tem aqui, aprender hoje é bem melhor que aprender amanhã. Na realidade, se você observar direitinho, o único verbo que existe é este aqui, ó. Certo? Que é um verbo, inclusive, de ligação. Olha que coisa curiosa. Então, presta atenção. Aprender hoje é o mesmo que dizer assim, a aprendizagem hoje. Aprender hoje é o aprender, o ato de aprender. Tá certo? Então tem valor substantivo, valor nominal, porque aprender está no infinitivo, que é uma forma nominal do verbo. Você me entende? Forma nominal não se conta como verbo, apenas como a expressão, como já disse, nominal, valor substantivo. Aprender é o aprender. Então, aprender hoje é bem melhor que aprender amanhã. Este outro aqui também. Ou seja, a aprendizagem de hoje é bem melhor que a aprendizagem de amanhã. Ou seja, ter condição de aprender hoje é melhor do que ter a condição de aprender amanhã. Você me entende? Moral da história. Aprender aqui, ó, é uma forma nominal. Aprender aqui é outra forma nominal. Certo? Então, você tem 2 formas nominais. Somente aqui que você tem verbo, inclusive verbo de ligação. Outra curiosidade importante é que esse verbo aí está estabelecendo entre os 2 elementos, os 2 aprenderes, né? Está estabelecendo uma relação comparativa de superioridade. Observe, aprender hoje é bem melhor. Quando se diz bem, a palavra bem não está com o sentido de modo, também não está como forma substantiva, dizer o bem, não. A palavra bem está com valor de intensidade. Olha que coisa curiosa. Este bem aqui, ó, é igual a muito. Então é bem melhor, quer dizer, é muito melhor. Tem valor adverbial de intensidade. É um detalhe que, se aparecer numa prova, você vai ficar sabendo. Tá bom? Então, considero importante esta nossa abordagem, porque trabalhou e trabalha aqui conosco uma dimensão mais profunda do conhecimento que pode ser que seja solicitada no seu próximo concurso, ok? Mas vamos agora para a palavra que eu reservei para hoje. Presta atenção. A palavra é plácidas. Você sabe que a palavra plácidas ela é muito conhecida no hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não é isso? De um povo heróico, o brado retumbante, não é assim? Então, plácidas significa o quê? Você deve estar pensando aí com seus botões, né? Plácidas é um adjetivo que vem do substantivo placidez. Placidez significa calma, significa serenidade, significa aquela situação em que a pessoa está serena. Então, plácidas significa serenas, tranquilas, calmas. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, as águas do riacho Ipiranga estavam tranquilas, estavam calmas, estavam serenas, e elas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Você me entendeu? Então, plácidas significa
tranquilas. 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 Significa calmas. Significa serenas. Ok? Serenas. Muito bem. Legal isso? Veja que é importante você enriquecer o seu vocabulário, porque às vezes a prova cobra exatamente isso, é o seu vocabulário, o que é que você sabe sobre determinada palavra do texto que você está tendo que ler na sua prova. Eu acho isso importante. Agora, vamos para a nossa questão de hoje. Presta atenção. Assinale a única, veja, a única, viu? A única opção correta, veja, única, vou sublinhar aqui, única correta, quanto ao emprego do acento indicativo de crase. Então, em qual das 5 opções o acento colocado está correto? Encare aqui, observe aqui as 5 opções. Veja, letra A. Nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã. Você acha que é certa essa daí? Vamos à outra. O professor se referiu a questões mais raras. Será que é essa daí a resposta certa? C. O jogador ficou frente a frente com o goleiro, frente a frente. B. Fabrício fez referência àquilo que foi citado ontem. Letra E. Ninguém visitou a vila onde o poeta morava. E agora, hein? Pense. Pense em qual das 5 você marcaria um X para ser feliz. Será que seria a letra A? Será que seria a letra B? Será que seria C? A B ou E? Pense aí. Enquanto você pensa, deixe-me fazer uns comentários, que vai embasar a sua possível resposta. Se você estava pensando em marcar a letra A, raciocine aqui comigo. A expressão desde, isto aqui, ó, é uma preposição, sabia? É uma preposição. E você estudou com a tia Adelaide, né? Você estudou com seus professores, que crase é a junção da preposição a com o artigo a ou as, ou, às vezes, diante dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. Foi assim que você estudou? Espero que sim. Aí eu pergunto, se aqui é a preposição desde, será que haveria crase na junção desta preposição com o artigo inicial de horas, já que são as 8 horas? Claro que não, não pode haver crase, certo? Porque isto aqui, certo? É apenas um artigo. Este artigo as está se referindo às 8 horas. Então, a junção da preposição desde com o artigo as não formam crase. Então, grave aí na sua mente, tá? Depois da preposição desde, nunca haverá crase. Eu disse nunca. Então, não marque a letra A. Porque desde mais as, certo? Este as aqui é somente o artigo. E aqui? O professor se referiu a questões. Ora, quem se refere-se a. Então, existe um a aqui, certo? Acontece que para haver crase precisa ser preposição a com o artigo a ou as. Se nós colocássemos o artigo a, seria as questões, no plural. Então, não pode haver crase no singular com o termo seguinte no plural. Só haveria crase se fosse a mais as. Certo? Se fosse a mais as, haveria crase. Mas não foi o caso. Tá certo? Então, como não foi o caso, então há questões, não pode. Mas eu vou resumir essa informação. Jamais ocorre crase no singular com o termo seguinte no plural. Mais uma vez, jamais ocorre crase no singular com o termo seguinte no plural. Beleza? Vamos para a próxima. O jogador ficou frente a frente com o goleiro. Há uma frase que diz assim:
Entre palavras repetidas, jamais ocorre crase. Entre palavras repetidas, jamais ocorre crase. Então veja aqui comigo. Frente a frente. Frente é a palavra feminina, frente também é a palavra feminina, mas são palavras repetidas. Então, entre palavras repetidas, não ocorre crase. Casos como este, por exemplo, você tem a expressão adverbial, frente a frente. Então, não ocorre crase, tá bom? Por isso, errada esta ocorrência aqui. Aí você agora ficou com duas opções. Duas. Será que vai ser a letra D? Será que vai ser a letra E? Observe. Vamos analisar a letra E. Ninguém visitou a vila onde o poeta morava. Visitar é um verbo, preste atenção, verbo transitivo direto. Seria como assim, professor? Quem visita, visita alguém ou alguma coisa. Visitar o jardim, visitar o palácio, visitar o teatro, visitar o prédio, visitar algo, visitar alguém. Não é a alguém, é alguém ou algo. Não exige preposição. Como não exige preposição, então isto aqui é apenas um artigo. Então, visitou o quê? A vila. Isto aqui é apenas o objeto direto deste verbo transitivo direto. E professor, não acredito não. Você está dizendo que a resposta certa é a letra D? Sim. Por que, professor, você diria? Veja, Fabrício fez referência. Quem faz referência a alguém ou a alguma coisa. Então a expressão fez referência, que eu estou aqui sublinhando, exige uma preposição a. Exige. E a palavra aquilo, que é um pronome demonstrativo, começa com a letra A. Então a junção do a, preposição, mais o a de aquilo, forma a ocorrência de crase. Tá certo? A, preposição, mais a inicial do pronome demonstrativo aquilo. Por isso, letra D, de definitivamente você aprendeu a importância de analisar uma questão tão minuciosa como esta sobre crase. Espero que você tenha compreendido. Espero que tenha ficado claríssimo para você. Grande abraço. Tchau, tchau.